Milhões de crentes no mundo recordam hoje a morte de Jesus Cristo. Empresário chinês morto pelo seu segurança na cidade de Chimoio. Primeiro-ministro do Mali e seu governo demitiram-se ontem após 4 semanas do massacre que matou 160 pessoas. Muito boa noite, este é o Jornal de Sexta-feira Santa, dia em que o mundo recorda a morte de Jesus Cristo. Na cidade de Maputo, centenas de crentes reuniram-se para, em oração, lembrar a data. Nesta Sexta-feira Santa, as igrejas estavam assim, cheias de crentes. Todos queriam ouvir a palavra de Deus num dia em que os cristãos honram a crucificação de Cristo, o Filho de Deus. Foi neste dia que Jesus Cristo mostrou o seu amor à humanidade, entregando a sua própria vida para a salvação dos pecadores. A Sexta-feira Santa é um dia muito importante para o povo de Deus, em especial os cristãos. Reconhecemos que, como seres humanos, nós somos pecadores. Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, nós encontramos uma redenção. Através do derramamento de seu sangue, Ele lava os meus e os seus pecados. É um momento de contrição, é um momento de reflexão, de apropriarmos-nos do amor de Deus por nós, mas também de nos penitenciarmos pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações. Os crentes fiéis apontam o amor ao próximo como a arma para a construção de um mundo melhor. Hoje é um dia especial porque nós estamos celebrando a Sexta-feira Santa, o momento em que Jesus Cristo sofreu na cruz. Ele sofreu para a remissão dos nossos pecados. Então é um momento de reflexão onde cada um de nós deve fazer uma introspeção. Para mim, em particular, é o amor. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz para que reconheçamos o amor dele para conosco. Ele deixou um grande ensinamento para nós. A Sexta-feira Santa antecede o dia da Páscoa, ou seja, a ressurreição de Cristo 3 dias após a sua crucificação. Ainda em Maputo, os crentes oraram pelas vítimas do ciclone Idai na região centro do país. Cristãos exortam que os desastres naturais e as divergências políticas como resultado da falta de amor para com o próximo. Numa cerimónia carregada de muito simbolismo, onde os tradicionais cânticos foram transformados em silêncio, os cristãos de várias congregações religiosas lembraram a morte e a paixão de Cristo, intercedendo em orações pelas vítimas do ciclone Idai e dos ataques na província de Cabo Delgado. E nessa época em que o nosso país vive esse problemão que foi da devastação pelo ciclone Idai, então todas as orações têm em conta também o povo da zona centro que sofreu. Estamos sim orando para que Deus possa alcançar estas almas que estão aflitas. Deus diz que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Naquele lugar há pessoas cansadas, há pessoas oprimidas, há pessoas debaixo de muitas dificuldades, e que as nossas orações é que Deus possa tocar a vida deles para que um dia possam voltar a ter a sua vida como era no princípio. Silva Nhantumbo, padre da Igreja Anglicana, exorta os fiéis e não só a cultivar o amor pelo próximo, como forma de evitar os desentendimentos e os desastres naturais. A mensagem que podemos reter é que o convite de Jesus, olhando para todo o cenário de Jesus, é o povo abraçar a coisas que dão a vida, né? E não aquelas que provocam mortes.
desastres naturais são resultados também de falta de amor com a natureza, e a natureza revolta-se. Para os fiéis, a morte de Cristo representa uma oportunidade de se renovar e de nascer de novo. Desejo que se estende para as famílias que perderam seus entes queridos e seus bens nas zonas afetadas pelo ciclone. Vamos dizer em outras palavras, se nós temos alguns irmãos que estão perecendo por causa daquilo que Cristo fez por nós e nós não merecíamos esse amor, nós também temos que demonstrar o amor pelo nosso próximo. Estamos ao mesmo tempo orando, ao mesmo tempo clamando pela paz, clamando pelas tantas enfermidades que acontecem neste mundo, clamando pelos doentes, clamando pelos pecadores, clamando pela boa governação. O beijo na imagem de Jesus Cristo foi um dos momentos mais altos das celebrações da Sexta-feira Santa, onde os fiéis contemplam a imagem de Cristo pregado na cruz. Na vizinha África do Sul, 13 pessoas morreram na sequência de desabamento do teto de uma igreja. De acordo com a imprensa local, o acidente registrou-se ontem numa igreja em Jangubu, no norte de Durban, durante uma missa. Para além das 13 pessoas, o desabamento resultou também em mais de uma dezena de feridos. O Presidente da República apela aos moçambicanos a celebrarem a Páscoa, promovendo valores democráticos de coesão, cultura de trabalho, harmonia social e familiar. Filipe Nunes diz que estes são os pressupostos para que Moçambique alcance o desenvolvimento que merece. Em comunicado enviado às redações, o Presidente da República, Filipe Nunes, saudou a comunidade cristã moçambicana e do mundo inteiro pela celebração da Páscoa. Nunes reconheceu o contributo positivo que os cristãos deram na sequência da passagem do ciclone Idai e que devastou as províncias de Sofala, Manica e Zambésia. Diante deste e de outros desafios, os cristãos não ficaram insensíveis, tendo-se desdobrado em atos solidários, prestando apoio espiritual e material para devolver o alento aos que, direta ou indiretamente, sofreram o impacto das intempéries, contribuindo para a normalização da vida destes compatriotas. Lê-se na mensagem do Presidente da República. Nunes aproveitou a ocasião para apelar mais união e promoção de espírito de trabalho aos moçambicanos. Celebremos a festa pascal, participando na consolidação dos valores democráticos, de coesão, harmonia social e familiar, promovendo a cultura de trabalho, de paz e tolerância, como pressupostos para alcançarmos na plenitude o desenvolvimento que merecemos. Apelou o chefe de Estado. Filipe Nunes lembra ainda na mensagem que a Páscoa acontece meses antes da anunciada visita de Papa Francisco a Moçambique, altura que será uma oportunidade para reavivar a fé no seio dos moçambicanos, para além de consolidar as relações diplomáticas entre o Estado moçambicano e o Estado do Vaticano. Já o Papa Francisco lavou ontem os pés de 12 prisioneiros detidos na Itália. O Papa pede-lhes que abandonem a lei do mais forte e se dediquem ao amor pelo próximo. Pela quinta vez desde que assumiu a liderança da Igreja Católica, Papa Francisco ajoelhou-se, lavou e beijou os pés de 12 prisioneiros da cidade de Velletri, em Roma. Este é um dos vários gestos que o diferencia dos outros papas que se ocupavam em lavar os pés dos 12 padres, em referência à humildade de Jesus Cristo perante os 12 apóstolos. Esta é a lei de Jesus e do Evangelho, a lei de servir e não dominar ou humilhar os outros. No meio de vós não deve ser assim. Os mais fortes devem servir os mais pequenos. Aqueles que pensam que são fortes devem servir. Devemos todos servir.
Disse o Papa aos 9 prisioneiros italianos, um brasileiro, um marroquino e o outro marfinense. Esta sexta-feira, a Papa lidera a procissão Via Crucis, que significa Caminho de Cristo, o trajeto percorrido por Jesus carregando a cruz de Pretório ao Calvário. A cidade de Maputo registrou uma relativa tranquilidade durante a Sexta-feira Santa. Contudo, o comércio que sempre caracterizou a capital estava presente um pouco por todos os cantos, mas não havia clientes. Uma cidade quase fantasma. Uma cidade quase abandonada. Calma, tranquila, quase adormecida e santa. Foi assim que nasceu a cidade de Maputo na Sexta-feira Santa. Nas principais avenidas da capital, o que se via era um movimento tímido de pessoas e de carros que andavam folgadamente, o que não é característico da cidade em dias normais. E porque o movimento era mesmo tímido, os cobradores dos transportes semicoletivos, pendurados nas suas viaturas, procuravam desesperadamente por passageiros. Dos poucos que apareciam, movidos pela compaixão e misericórdia que caracterizam a Semana Santa, correspondiam ao chamamento dos transportadores, mas estes queriam mais. Estamos aqui para trabalhar. Gastamos de facto o combustível, não há retorno. Não há retorno, mas o que fazer? Já saímos de casa, já estamos aqui, temos que ter um dinheiro para casa. Assim. Será difícil mesmo de fechar até a própria receita do patrão. Mas pronto, combustível que é combustível, já que tiramos os carros da casa dos patrões, temos que trabalhar para fecharmos estas receitas. Já o comércio, sobretudo o informal, estava em peso na cidade das Acácias. Nos passeios, os vendedores vendiam um pouco de tudo. Até roupa para quem quisesse recordar a crucificação de Jesus Cristo com vestes novas. Mas alguns preferem passar a Sexta-feira Santa com roupa antiga. O movimento hoje quase está off, né? Porque não vendemos, quase não há movimento, como estão a ver, né? Calamidade, não compram bem, mas não são assim todas as Sextas-feiras Santas. E bolachas, doces e pipocas, num dia considerado santo, nem pensar. Tem que ficar aqui todo dia a ver se vão me apanhar qualquer coisa. Na Praça dos Combatentes, o movimento era um pouco mais intenso e os vendedores, expostos ao risco de lhes ser retirado os seus produtos pela Polícia Municipal, inundavam os passeios de Chiquelene, mas os clientes não colaboraram. Não vendemos, nada que está a andar aqui. As lojas, estas, estiveram encerradas, exceto aquelas cujos proprietários não professam a religião cristã, mas também reclamavam a falta de clientes. Não há movimento. Infelizmente vemos só porque semana passada ficamos muito tempo em casa. O movimento está muito fraco, um bocado de Sexta-feira Santa, mas até ainda estamos aqui para ver se vai vir cliente. Em dia de tolerância de ponto, alguns passaram o dia nos seus postos de trabalho. Tal é o caso dos seguranças, até porque os malfeitores não dão trégua nem numa Sexta-feira Santa. Aquela hora morna, o ladrão é daí que já aproveita. E que talvez alguém está dizendo que tem que descansar. Não há maneira, é o pão de cada dia. Fazer o quê? Sim, sim. Gostaria de estar na igreja? Eu gostaria, por exemplo. Enfim, assim se foi o dia santo na cidade de Maputo. Mais de 14 mil pessoas atravessaram a fronteira de Ressano Garcia nas últimas 24 horas. Deste número, grande parte fez o movimento África do Sul-Moçambique.
Na vizinha África do Sul, trabalham cerca de 21 mil mineiros moçambicanos e cerca de 8 mil cidadãos que estão nas farmas. Parte destas pessoas já atravessou a fronteira para o país para as festas da Páscoa, mas Isaac Nhantumbo faz movimento contrário. Vai à terra do Rande para trabalhar e destaca a flexibilidade no atendimento público. Há flexibilidade, sim. Há melhorias. Exato. Está-se a melhorar bastante. De entre aqueles que entraram para passar a Páscoa no país, há também muitos turistas estrangeiros. Este jovem sul-africano é um deles e diz ter escolhido Moçambique porque é um destino turístico preferencial. No, not really. I've been up and down along the coast. I like everywhere in Mozambique. For you, Mozambique, it's nice? It's nice. The corruption is a little bit bad, but the rest is nice. Jorge Timana tem familiares em Moçambique. Convida demais estrangeiros para visitarem a Pérola do Índico. A Operação Páscoa, em vigor desde a última segunda-feira, tem seus agentes no terreno e a controlar o movimento fronteiriço. Como vocês podem constatar, a fronteira está vazia, está a funcionar de forma ordeira, organizada. Nós temos as equipes no terreno preparadas para a operação. E também, nas últimas 24 horas, perto de 4 mil viaturas cruzaram a fronteira de Ressano Garcia. Um agente de uma empresa de segurança privada matou no Chimoio um cidadão de nacionalidade chinesa, proprietário de um estabelecimento comercial onde prestava serviços. O assassino acabou sendo morto pela polícia quando tentava se escapulir. Vestígios de sangue que os funcionários desdobram sem limpar são reveladores de um crime que ocorreu por volta das 22 horas desta quinta-feira no interior de Yungtong Comercial, estabelecimento localizado próximo à passagem de nível no Chimoio. Ontem, antes do fecho da noite... Este homem conta-nos como Yong Yen teria sido morto por quem sempre confiou a sua segurança, citando o co-proprietário ainda em pânico, que igualmente estava confinado na loja. O chefe de segurança infiltrou-se dentro da loja e escondeu-se. Depois do fecho da loja, volta das 22h30, ameaçou já o gerente que estava aqui na loja e acabou por balear o próprio gerente. A morte de Yong Yen deixou inconsoláveis os seus trabalhadores. Num estado de choque, não é de conseguir falar nada. Mas a pessoa já vinha apresentando assim um comportamento estranho, essa segurança? Isso eu estou a dizer, não sei dizer, não sei explicar, não sei dizer. A que horas que vocês saíram daqui? 20h30. Depois ouviram o que aconteceu? Nem sei dizer, só me disseram ver no serviço. Aí quando eu cheguei aqui, encontrei também assim. Quem também está chocada e revoltada com o crime é a comunidade chinesa residente em Chimoio. Tem medo, muito medo. Tem medo. Eu acendei muito medo, sim. Após ter consumado o crime, o referido segurança escondeu-se entre colchões neste mesmo estabelecimento comercial, onde viria a ser neutralizado pela polícia e numa tentativa de empreender fuga, foi alvejado mortalmente. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos registrou menos rendimentos financeiros em 2017 comparativamente ao ano anterior, indica o relatório das demonstrações financeiras consolidadas da firma. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, o braço do Estado moçambicano no negócio do gás e petróleo, até registrou um aumento na venda de bens e serviços em 2017, se comparado ao ano anterior, encaixando mais dinheiro com o transporte e venda do gás do PAN de Temane, arrendamento de imóveis e serviços de construção. Contudo, as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício econômico 2017, consultadas pela STV, revelam que o rendimento financeiro caiu ligeiramente para 6,6 bilhões de meticais, abaixo dos 6,7 bilhões de meticais registrados em 2016. A justificar essa quebra de rendimento estão as reduções nos ganhos em participações financeiras da ENH,
redução nos rendimentos de imóveis, assim como nos juros obtidos. O relatório da ENH revela igualmente que de 2016 a 2017 a empresa registrou um crescimento do volume de negócio. Em 2016, a ENH registrou cerca de 2,1 bilhões de meticais contra 2,7 bilhões de meticais do volume de negócios registrado no ano seguinte. O Instituto Nacional de Petróleo aguarda a documentação do processo de venda da petrolífera Anadarko pela Chevron para o cálculo do imposto a favor do Estado moçambicano. Em exclusivo à STV, o PCA desta instituição reguladora acredita que o negócio vai acelerar os projetos da Área 1 da Bacia do Rovuma. O anúncio de venda semana passada por 33 bilhões de dólares da petrolífera norte-americana Anadarko, até então líder do consórcio, do projeto de gás natural liquefeito na área 1 da Bacia do Rovuma, correu o mundo. Chevron, a segunda maior petrolífera do mundo, atrás da também norte-americana ExxonMobil, que lidera a área 4 da Bacia do Rovuma, foi quem adquiriu a Anadarko num negócio em que o Estado moçambicano aguarda pela papelada para fixar as mais-valias. Nós temos que ver a documentação, mas de certeza que há de haver obrigações que a Anadarko tem para com o Estado moçambicano e será nessa base que será avaliado. Sobre o negócio em si, o PCA do Instituto Nacional de Petróleo disse à STV que o mesmo será vantajoso para Moçambique. Certamente nós vamos ver um aceleramento dos projetos, portanto, da área 1. E mais, destacou a experiência da Chevron no negócio de gás e petróleo. Vamos ter também outra companhia com as mesmas competências técnicas, digamos que os parceiros da área 4. Não estou a dizer que a Anadarko não tem competências, mas naturalmente a Anadarko tem uma dimensão, a Chevron tem outra dimensão. Portanto, em termos técnicos, em termos financeiros, vamos ver essa diferença. O acordo de venda da Anadarko, principalmente dos ativos da área 1, garante à Chevron uma posição de uma das maiores exportadoras de gás natural liquefeito do mundo, tirando partido das enormes reservas de gás natural localizadas na Bacia do Rovuma. O cardiologista e docente de medicina na Universidade Eduardo Mondlane, Albertino Damasceno, é desde esta quinta-feira professor catedrático. O grau foi-lhe conferido após uma prova pública sobre o tema hipertensão arterial em Moçambique, epidemiologia e as lesões dos órgãos. Nas células imperiais dos tubos proximais. Em aula magna, promovida pela Universidade Eduardo Mondlane, na qual era o único aluno, o professor Dr. Alberto Damasceno não deixou os seus créditos em mãos alheias. Dissertou sobre a hipertensão, uma doença crónica que nos últimos tempos apoquenta também pessoas de pouca idade. Esgrimiu argumentos que lhe valeram o título de professor catedrático. Trata-se de um grau máximo na carreira académica. A pesquisa através da qual o cardiologista logrou esse feito foi desenvolvida durante 20 a 25 anos. De acordo com o professor catedrático, o trabalho de pesquisa permitiu produzir dados suficientes do perfil do que é a hipertensão no país e como evoluiu de 2005 a 2015. Este trabalho é um trabalho que não foi feito agora, é um trabalho que foi feito ao longo dos últimos 20, 25 anos e acho que a importância que tem é que nós conseguimos obter dados que nos dão, por um lado, um perfil de qual é a situação epidemiológica do país, como é que está a hipertensão, como é que está a diabetes, como é que está a obesidade, como é que está tudo isso, como é que ela evoluiu de 2005 para 2015 e também em relação a outros colegas de outros países africanos, nós conseguimos também definir algumas coisas importantes, como por exemplo quais são os medicamentos que devem ser utilizados em primeiro lugar na hipertensão arterial, quais são aqueles que são mais eficazes. Segundo Damasceno, a hipertensão é um problema de saúde pública, é uma nova ameaça na sociedade e faz parte do grupo de doenças não transmissíveis que deve ser vista como prioridade no atendimento. Na ocasião, o reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Orlando Quilampo, disse que o grau a que Damasceno ascendeu é um sinal de crescimento para aquela instituição. É sinal de crescimento para uma instituição como a nossa. Como se sabe, a avaliação das instituições de ensino superior é medida pelo número de doutorados, mas também pelo número de professores com a categoria máxima.
E neste caso, nós temos vindo a aumentar mais ou menos de ano para ano, para podermos nos conformar com aquilo que são os padrões internacionais. Com a Cátedra de Damasceno, a Universidade Eduardo Mondlane passa a contar com 12 professores catedráticos moçambicanos. O jornal sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Jornal. A primeira-dama trabalhou nesta quinta-feira no distrito de Metuge, no âmbito da sua visita à província de Cabo Delgado. Isaura News visitou as casas de crianças órfãs e a Associação das Mulheres de Olaria em Bandare, onde mostrou-se impressionada pelo seu trabalho. Foi com cânticos e danças que Isaura News foi recebida no distrito de Metuge, onde visitou a Associação de Mulheres que Fazem Objetos de Olaria e cuja presidente diz que a mesma tem ajudado a melhorar a vida das suas associadas. Essa associação ajudou-nos e nós estamos a sofrer com as nossas filhas na escola e o consumo da casa, nós estamos a sofrer. Estou aqui e saio muito satisfeita por ter a oportunidade de apreciar o trabalho que tem estado a desenvolver as mulheres de Metuge. A associação recebeu da primeira-dama produtos para o desenvolvimento das suas atividades e encorajamento para nunca desistir de lutar pela melhoria das suas condições de vida. Pedi à primeira-dama do Quênia para que nós estabelecêssemos algumas parcerias com as nossas mulheres em Moçambique. Ela aceitou o meu pedido. Penso que as próximas oportunidades teremos este intercâmbio. Isaura News foi depois visitar as crianças que vivem nas casas construídas com base nos fundos angariados pela Gala Beneficente da Televisão Pública e do seu gabinete, onde também ofereceu produtos diversos às duas famílias que ali vivem. Uma delas, com 16 crianças, está a cargo de João Batista, que se queixa da falta de alimentação devido aos fracos resultados agrícolas que se esperam este ano. O meu sofrimento aqui é na parte da alimentação. É que estou a sofrer muito porque eu sou camponês, não sou desempregado. Estou a sofrer muito na parte da alimentação. Estamos a pedir ajuda daqui. Água, energia, aí a sustenta e nos ajudar em materiais escolares assim mesmo como essa vez. Ainda em Metuge, a primeira-dama visitou a Feira Nutricional e de Saúde, onde as mulheres de Metuge expuseram a sua gastronomia e diversos produtos agrícolas. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades está a instalar sistemas de reservatórios de água potável em todos os centros de acomodação, com vista a melhorar o fornecimento às vítimas do ciclone Idai. O referido sistema vai alimentar cerca de 1.500 famílias afetadas e tem uma capacidade de 5.000 litros cada. Os afetados que estão nos centros de acomodação de Guaraguara e Lamego em Sofala, distritos de Bus e Nhamatanda respectivamente, já estão a beneficiar deste sistema. Segundo o INGC, a instalação destes reservatórios vai melhorar a qualidade e fornecimento do precioso líquido para as famílias acomodadas e a população circunvizinha. O INGC, em coordenação com as estruturas locais, nós suplementávamos as nossas populações com água mineral. Então, mas com o tempo, nós fomos melhorando aquilo que eram os sistemas de água, onde até então já temos aqui instaladas este centro de trânsito, um reservatório com capacidade de 10.000 litros, no qual a fornecer a água a aproximadamente 2.100 pessoas. Os beneficiários alegam que o sistema ora instalado vai melhorar suas vidas. A água, nós estamos a consumir água do torneiro. Os chineses vieram aí, vieram fazer coisa de água e a água está boa. É água do poço? Sim, mas depois do poço é transferido numas máquinas, depois aquela água transforma em uma água limpa. A água era um poço, mas foi libertada, mas está a sair água potável, quase água mineral. Não tem problema, nem cheiro não tem boa água aqui. Estou feliz porque na água também está, quando é bom, não traz muitas doenças. Sim, esta água oferece condições para o consumo. Por quê? Porque esta água normalmente esses são filtros que na verdade
escoa todo o lixo e oferece uma água para nós consumirmos. O primeiro-ministro foi confrontado com problemas de escassez de alimentos por um grupo de mulheres camponesas em Namakura, na província da Zambésia. A zona é grande produtora de arroz, mas grande parte das suas culturas ficou destruída pela chuva. As mulheres camponesas da localidade de Piedade, distrito de Namakura, dizem que as recentes enxurradas destruíram grande parte das suas culturas. Para além do arroz, alguns excedentes agrícolas como mandioca e milho apodreceram, o que pode provocar bolsa de fome. O arroz todo que tem já está destruído, também como mandioca que tinham produzido também tudo foi com água, está tudo destruído. Elas estão a dizer que querem apoio de insumos agrícolas como sementes, enxadas, katanas, bem como própria comida para poderem se alimentar, não tem ultimamente. Toda a cultura que tinham, sobretudo no interior, já está destruída. Arroz, milho, bem como mandioca. Neste momento o que estão à espera é de sementes para ver se conseguem aproveitar a segunda época agrícola. Carlos Agostinho de Rosário ouviu as preocupações, entoou a canção como forma de confortar as famílias. Anamalima, Anamalima, Ampangue, o primeiro-ministro garantiu apoio. E é por isso que trazemos aqui também, veio cá o ministro da Agricultura, mandamos cá ele, mas também trazemos cá a vice-ministra da Agricultura para ver aqui onde produziram e lá onde não produziram. Também vermos quais são as condições, o que estão a comer agora, que não produziram, o que vão comer depois, tudo isso aqui para ver de fato como é que vamos viver enquanto não produzimos. Mas o que nós queremos, com força, é evitarmos que a comida estender mão assim. Vamos apoiar toda a gente para poder produzir lá longe, onde dizem que não se produziu nada lá. Para quê? Para não dependermos de estender mão para vir comida de graça, porque queremos comer a toda hora. Queremos comer de manhã, comer à tarde, comer à noite, comer toda hora. Não é isso? A localidade de Piedá é potencial na produção do arroz. Vamos olhar o mundo. Trípoli, capital da Líbia, está debaixo de intensos bombardeamentos, parte do Exército Nacional do general Khalifa Haftar. As Nações Unidas apontam para cerca de 300 mortos, incluindo civis. Residentes de Trípoli vivem um inferno gerado pelos confrontos entre tropas líbias do general Khalifa Haftar e os grupos armados do governo, reconhecido ao nível internacional. Há mais de 3 semanas que as tropas do general Haftar avançam em direção ao centro de capital, ignorando os apelos de contenção da comunidade internacional. As Nações Unidas falam de cerca de 300 mortos, 900 feridos e mais de 20 mil deslocados. Apelamos às Nações Unidas e ao Conselho de Segurança para ouvir os bombardeamentos. A vida é assim na zona de Al-Suwani, morteiros lançados em nossa direção. Por esse motivo apelamos a que se encontre uma solução. Haftar bombardeia os civis. As forças deles estão envolvidas em ataques aleatórios a civis, com roquetes, tanques e artilharia pesada. Arruinou Al-Suwani, disse um cidadão líbio deslocado. As tropas líbias apelam a um boicote ao governo de Trípoli e que prevaleça a lei do mais forte. A Líbia está mergulhada num caos e transformada num corredor de imigrantes desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011. Agrava-se a crise política no Mali. O primeiro-ministro e o governo demitiram-se ontem após 4 semanas do massacre que vitimou cerca de 160 pessoas. Num gesto inesperado, o primeiro-ministro de Mali, Bobi Maiga, e o governo decidiram na quinta-feira renunciar ao poder sem indicar as razões de abandono das pastas. O presidente Ibrahim Boubacar Keïta já emitiu um comunicado aceitando a decisão do governo um dia depois do parlamento ter discutido a possibilidade de avançar com uma moção de censura contra o governo devido à crescente insegurança no país. Foi em março que cerca de 160 pastores de gado da etnia Fulani foram assassinados por um grupo étnico vigilante, mas ainda não se conhece os devidos responsáveis.
Apenas 5 pessoas foram detidas. O massacre parece ter sido uma retaliação à morte de 23 soldados por um grupo terrorista afiliado à Al-Qaeda. A maior parte dos membros do grupo pertence à etnia Fulani. Mali está em conflito civil desde 2012 e mais de metade do país está sob o controle de jihadistas. O próximo bloco do jornal vai estar reservado à análise sob o olhar de Tomás Vieira Mário. Vamos olhar para uma curta pausa, mas antes o está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã uma máxima de 31 graus e uma mínima de 20, 30 graus de máxima para Xai-Xai e 20 de mínima, 30 também de máxima em Inhambane e 22 de mínima. No centro do país, Tete, teremos uma máxima de 31 graus e uma mínima de 23, 26 graus de máxima no Chimoio e 17 de mínima, 30 graus de máxima na Beira e 23 de mínima. Quilimane, 31 de máxima e 25 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 25 graus e uma mínima de 17, 33 graus de máxima em Pemba e 24 de mínima. Nampula, 30 de máxima e 22 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal, agora para o espaço de análise com Tomás Vieira Mário. Ora bem, vamos olhar para 3 temas que dominaram a semana. Tomás, muito boa noite. Vamos começar pela aprovação do pacote de governação descentralizada parte da Assembleia da República, até porque este era o pomo da discórdia entre o Governo e a RENAM. Até que ponto é que a efetivação deste pacote aprovado vai trazer soluções para o país? Boa noite, Gersilde. Antes de mais, desejar uma sexta-feira santa tranquila aos cristãos de Moçambique. Com efeito, a aprovação deste pacote, na minha opinião, marcou o desfecho de um processo muito importante, que marca um salto qualitativo na governação em Moçambique e culmina esforços abnegados do presidente Nyusi com a sua contraparte, o falecido presidente da RENAM, Afonso Dhlakama. É um pacote que, como bem diz o Gersilde, atraiu debates bastante acalorados no Parlamento, mas também na sociedade civil, pelas inovações que ele traz e por os desafios que traz para a sua compreensão em termos sistêmicos e a sua implementação. Nomeadamente, a relação entre os poderes centrais e os poderes descentralizados ao nível da província e do distrito, nesta fase de transição até a eleição do administrador do distrito, onde, portanto, os poderes secretários de Estado na província são vistos como sendo bastante exagerados em relação ao governador provincial, que é figura eleita e, portanto, em teoria democrática, com mais legitimidade do que quem é designado centralmente. De qualquer modo, o fato de que este pacote finalmente foi aprovado por consenso na Assembleia me parece ser de valorizar e de saudar, porque é muito raro no nosso Parlamento construir consensos. Aquilo que parece ser regra é a aprovação por maioria de voto. Um instrumento como este, com o seu impacto na governação do país, de facto precisava de um esforço de todas as bancadas para que houvesse um consenso. O consenso não quer dizer que as partes acordam em tudo o que está lá dentro. Quer dizer que acordam no essencial e aceitam um desafio de, na prática, irem aprendendo. Porque certamente haverá grandes desafios de implementar este pacote, porque é, de facto, uma tensão dialética entre o poder central e o poder descentralizado, entre o cidadão e o Estado até este nível, sobretudo quando o governo provincial, sendo eleito, não tem autoridade sobre o distrito. Este tem comando próprio do governo central e, portanto, esta interação terá que ser vista de forma muito solene e calma e tranquila como um ponto de aprendizagem, não como um ponto de clivagem. Eu acho que, nesse sentido, estamos de parabéns, conseguimos este passo que me parece muito importante
E houve debates que se justificam, porque é uma matéria complexa. De modo que eu não achei os debates exagerados, nem os achei fora de contexto, achei os legítimos, expressando o nível de que este assunto é complexo. Vamos agora ver, porque, uma vez mais, o pacote é aprovado à boca das eleições. Sim. Os partidos políticos ainda não estão, digamos, preparados para esse pacote. Muitos nem o conhecem tão bem. E até pode haver conflitos dentro dos partidos políticos, porque isto implica também que o partido político ele também se descentralize. E esse debate interno dos partidos ainda não aconteceu. A crise que houve na Beira, na Renamo, é uma crise para ser respeitada, porque indica novos tempos, indica novas tendências, não só na Renamo, tendências que devem ser seguidas com atenção por partidos políticos. Do mesmo modo que o Estado centraliza-se, também eles devem procurar um caminho de também centralizar os seus poderes provinciais e distritais, porque os militantes vão querer equivalência interna dos partidos. Então, é um pacote que me parece trazer um debate muito mais global do que imaginamos. E por isso mesmo é bem-vindo. Tá, vamos virar de página para olhar para a detenção ou a prisão de Helena Taipo, antiga ministra do Trabalho, governadora da província de Sofala e recentemente embaixadora de Moçambique em Angola. Mas queria que olhássemos para um outro prisma deste assunto, que é a casa do INSS. Estamos a falar de uma instituição com um histórico de casos, de escândalos financeiros. Que modelo de gestão, na verdade, é que está a ser implementado no INSS? Tem muita razão o Gersilde ao mencionar o foco de todo este processo como sendo o INSS. Essa instituição do Estado que serve para gerir poupanças dos trabalhadores tem sido, ao longo de todos os anos que existe, um foco de grande crise de gestão do bem público. Nesta mesma mesa, em outros programas em que eu participei com Salomão Moiano, Jeremias Langa, discutimos fervorosamente o INSS. Lembro no ano 2012, quando houve uma crise no INSS, que culminou com a exoneração do PCA, na altura do doutor Inocêncio Matavel, a diretora-geral Rogéria Muyanga, porque havia indícios muito palpáveis de gestão ruinosa do INSS, em que havia problema em que o PCA queria comprar uma casa para si própria de $1 milhão. A diretora-geral queria $7 milhões para montar a sua casa, havia um concurso para compra de material de propaganda, 25 milhões de meticais. Havia uma série de problemas de gestão dos fundos do INSS que culminou com a exoneração dessas figuras do Instituto. Pouco depois, anos depois, ouvimos a ministra agora, Vitória Diogo, a exigir que o empresário falecido, Rogério Manuel, devolvesse $7 milhões que lhe foram atribuídos para uma parceria para uma empresa que acho que era alguma coisa Aviation Air, que foi-lhe dado esse dinheiro... Sierra Aviation, obrigado. Sim. O dinheiro foi-lhe dado, pelo que se percebe, fora das normas transparentes e judiciosas do INSS, nomeadamente que o INSS não pode dar dinheiro a empresas que não estão cotadas na Bolsa de Valores. Ou seja, este instituto é uma fonte que anima todo o apetite de corrupção na função pública. Nessa altura, nós dizíamos nessa mesa aqui que, por mais que exonerem diretores de PCAs, o problema não vai desaparecer. Porque é um problema estrutural, não é de pessoas. É estrutural, uma questão mais de estrutura, uma questão mais da forma como o organismo está concebido e como os poderes estão estabelecidos. E, portanto, por mais que exonere um diretor-geral hoje ou amanhã, se mantém a estrutura de todo o sistema como está, o problema vai permanecer, como permaneceu até hoje. Estamos a ver. E agora a ministra Taipo, 100 milhões de meticais, aplicados em situações de clara corrupção, em que o dinheiro transfere-se de forma simulada para empresas, depois volta para a conta dela e adquire imóveis. Quer dizer que há, de facto, uma questão de fundo de gestão do INSS que deve ser debatida a sério. Aliás, a nomeação do sindicalista Francisco Mazoi para o PCA do INSS
parecia ser o caminho de solução, entregar um instituto aos trabalhadores, mas, por vistos, não é a solução ainda. Então, esta questão do INSS, eu penso que a doutora Maria Helena Taipo não é a única pessoa que deve ser chamada. Até porque faz parte da minha próxima questão. Sim, não lhe é estranho que Maria Helena Taipo seja a única peça deste processo todo a nível do INSS? Sim. O ponto é o seguinte: instituições como estas, que são teoricamente nas mãos do Estado e, portanto, têm expansão das finanças permanente, do Tribunal Administrativo permanente, como é que se chega a um ponto em que alguém fica com tanto poder discricionário de desviar 100 milhões de meticais? O mesmo se pode pedir do caso do Fundo de Desenvolvimento Agrário, da senhora Titosse. Como foi possível alguém sozinha, é possível sozinho fazer isso? Então, uma vez mais, aqui aparece a figura que é evocada nesses processos pelos indiciados, que o dinheiro tirei para pagar o partido de Frelimo. Então, isto é muito estranho e deve ser abordado de fundo. Por que há essas insinuações? O que é que permite que isso se engendre? Qual é a raiz do problema? Porque se não for isso, dizia eu aqui em 2012, se não for isso, nós temos uma árvore que tira frutas envenenadas e nós achamos que podando a árvore a questão se resolve. Não se resolve. A árvore ainda vem mais robusta, mais verde, porque foi podada. Então nós passamos a vida a podar a árvore. É por isso que agora uma discussão sobre o caso da doutora Maria Helena Taipo é uma indicação de decisão consistente de combate à corrupção, é uma decisão de indicação de que não há mais pessoas impunes ou é um ato eleitoralista. Já se discute nas redes sociais. Eu creio que sim, que é um ato de decisão, de mostrar que não há mais pessoas impunes acima da lei, mas creio, uma vez mais, que o combate dessas matérias, desses assuntos, tem que ser reforma estrutural, não uma ação, digamos, criminalística, prender pessoas. Porque se for por aí, Gerocildo, não haverá cadeias moçambiques suficientes. Tá, vamos olhar para o nosso último tema. Samora Machel Júnior voltou a ribalta esta semana ao escrever para o presidente da Frelimo, tanto e a convidar as lideranças do partido à reflexão sobre a gestão da Frelimo. Estamos a falar de um documento de 40 páginas. O que é que isto pressupõe? Estaremos diante do começo de algum problema no seio? Eu queria ver este assunto em dois prismas. Primeiro, um prisma da norma do partido Frelimo, que serviu para ele ser chamado à disciplina, com imposto ser expulso. A norma que proíbe os militantes do partido se candidatarem a outros partidos ou organizações, ao partido filiadas, sem autorização. O tal artigo 12 do Estatuto do Partido. A questão é se este articulado se harmoniza ou na Constituição da República. A Constituição da República dá ao cidadão participação política como direito fundamental. E, portanto, é preciso verificar se esta norma do partido não entra em conflito com a Constituição da República, em termos de que bloqueia um direito do cidadão, direito fundamental para a ação política. A primeira questão. A segunda questão, parece-me que com esta carta, o Samora Machel Júnior levanta um debate, uma vez mais, central, de democracia interna nos partidos e sua descentralização. Porque neste caso, aparentemente, ele diz que ao nível da base ele foi sufragado como concorrente para as eleições municipais. Mas houve interferência do nível central que bloqueou a sua candidatura e indicou outra pessoa. Então, uma vez mais, este debate interno dos partidos, descentralização interna também, parece-me que pode ser um ponto de partida para também a Frelimo refletir sobre como é que internamente nós nos preparamos para o desafio da descentralização. Como é que internamente nós estamos prontos para aceitar a autonomia dos órgãos locais e haver talvez menos interferência do poder central. É todo um debate que penso que todos os partidos políticos devem agora encarar esse debate como um debate da atualidade. Como é que encaramos lideranças centralizadas versus o desafio de descentralização em termos de partidos e debate democrático interno aberto. Então, acho que
pode ter esse mérito, esta carta. Numa das passagens da carta, Samora Machel Júnior questiona o papel do secretário-geral neste processo disciplinar e ele alega até que este é um papel do Comitê de Verificação e não do secretário-geral. Pois aí já estamos em sede de leitura de competências dos órgãos de partido. Do partido. Eu penso que é uma questão de menor importância. Em relação àquilo que eu acho que é uma leitura do Estatuto versus lei-mãe do país, e aquilo que eu acho que é um debate sobre a relação entre os poderes centrais e poderes locais dos partidos políticos, que, repito, acentuar-se-á agora com esse pacote de centralização. Sim. Certamente que os partidos, os militantes vão perguntar como é que nós nos situamos perante a centralização do Estado. Porque as eleições para esses órgãos são locais. Então, quer dizer que, ao nível local, o partido político deve ter uma situação de autonomia também, para que os militantes escolham autonomamente os seus representantes e os façam presentes nos órgãos locais de administração do Estado. Então, é um debate que este pacote veio de cima, veio dos nossos líderes, não começou da base. Os partidos não conhecem esse pacote, ainda não estão a ele adaptados e realmente terão que fazer um exercício interno para se adaptar ao pacote também. Este debate mexe com as estruturas do partido certamente. Mesmo no ano eleitoral, até porque estamos no ano eleitoral. Mexe com a cultura do dirigismo partidário. Aquilo que é a prática sedimentada, poder centralizado. Sim. Mexe com isso e é uma questão mesmo cultural, muito importante. E eu acho que é um debate importante. Por isso que eu digo, esse pacote que o Parlamento aprovou há de ter repercussões em cascata em muitos órgãos do poder, até de partidos políticos no nosso país. Tá. Tomás Vieira, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Muito obrigado. Até para a semana. Tá. E termina assim um espaço de análise com Tomás Vieira Mário. Final do Jornal da Noite, graças pela atenção dispensada. Bom fim de semana.